Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, no nosso último episódio, a respeito da série A História da Cultura e das Etnias, nós abordamos aqui a respeito aí do imperador romano Diocleciano, Já o final aí que a gente conhece aí como o Império Romano pagão, Aí já em meados aí indo para o quarto século, basicamente, século IV, e a coincidente aí queda, gradativa aí do paganismo dentro de Roma e a ascensão do cristianismo aí como religião majoritária, como crença majoritária de Roma. Nós falamos aí a respeito justamente de Diocleciano e da tetrarquia, da forma burocrática, como Roma foi administrada nesse período, divisão de regiões para tornar, vamos dizer assim, a governabilidade mais simples, e ao mesmo tempo aí a interferência desses subgovernantes, desses governantes regionais, que vai culminar aí uma melhora econômica, mas ao mesmo tempo uma perseguição aí a vários povos, principalmente no caso dos cristãos aí, por parte justamente dos pagãos, que viam aí o paganismo desaparecendo, vamos dizer assim, uma crença errônea, que começam a perseguir o cristianismo aí enquanto verdade universal, os basicamente ali tanto Galério, quanto a oligarquia pagã tenta perseguir os cristãos, por um período aí pelas mãos de Diocleciano. Porém apaga, o retorno disso é que Diocleciano vê basicamente a tetrarquia ruir, enfim, e dar um fim aí à questão desse período pagão de Roma, que vai culminar aí com a ascensão aí de no caso Constantino, que vai ser um dos maiores imperadores de Roma, Bom, mas saindo um pouco dessa questão romana, nós abordamos aí sempre aí sobre, os últimos episódios aí sobre Roma. Hoje nós vamos falar aqui a respeito aí dos povos que nós dizemos aí como bárbaros, os povos aí que Roma considerava como bárbaros, vamos dizer assim, os inimigos de Roma, basicamente, os povos aí que de alguma forma ameaçavam, assolavam as fronteiras e que eram basicamente aí extremamente agressivos, povos tribais, povos aí que tinham costumes tribais e que ao mesmo tempo eram aí tinham algumas similaridades com Roma em algumas questões administrativas, mas ao mesmo tempo possuíam costumes muito mais bárbaros, muito mais selvagens do que os romanos, digamos assim, Vamos falar aqui justamente aí a respeito desses povos bárbaros, se iniciando aqui por um dos que foram aí basicamente uma das grandes pedras no sapato aí de Roma, no período aí do Império Pagão, já vamos dizer assim, no início aí da cristianização de Roma, no cume da cristianização romana, esse povo, que nós vamos abordar hoje aqui já não era tão forte, digamos assim, já tinha sido assimilado bastante aí a cultura romana, mas que por muito tempo foi uma pedra no sapato para os romanos. Nós vamos falar aqui justamente a respeito dos celtas, os celtas que basicamente aí tinham uma forma de conduta social diferente da dos romanos, a história deles é muito diferente, é voltado também ao politeísmo, tal como Roma no início era politeísta, extremamente politeísta, porém com um panteão diferente. Ele não era um panteão humanista, um panteão desenvolvido como o panteão romano, muito mais realista, era um panteão basicamente aí naturalista, um panteão, vamos dizer assim, tribal, um povo aí que vamos dizer assim como tinha uma parte estética muito bonita, vamos dizer assim, os celtas até em certo ponto tinham isso, em outro ponto era um povo extremamente cruel, às vezes no tratamento com a própria sociedade, vamos dizer assim, na desumanidade em alguns sentidos, até porque vamos dizer assim, essa ideia, digamos, de um coletivismo cultural, vamos dizer assim, um coletivismo social ali que os celtas criavam, vamos dizer assim, que os celtas tinham, o tratamento com o ser humano ele era muito desprezível, principalmente com as mulheres. Muitas vezes as pessoas dizem, porque os celtas tinham rainhas mulheres, mas eram algumas mulheres que se tornavam rainhas, vamos dizer assim, A maioria das mulheres na sociedade celta eram extremamente maltratadas, vamos dizer assim,
e vamos dizer assim que a própria civilidade deles era muito decaída nesse sentido, né? Mas nós vamos falar aqui a respeito deles hoje, né? A respeito da cultura, a respeito da crença deles e como, vamos dizer assim, eles se relacionaram com os romanos, vamos dizer assim, como eles foram sendo incorporados, digamos, à cultura romana, né? Vamos falar a respeito deles e, enfim, dar início aí a essa abordagem sobre alguns povos ditos bárbaros, né? E que vão ser culminantes aí em relação ao destino de Roma futuramente, né? Mas desde já deixem aí o like, né, no nosso vídeo aí, né? Acompanhem o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e vamos iniciar aqui o nosso assunto de hoje. Bom, iniciando aqui essa questão, né, nós temos de entender inicialmente que os próprios estudiosos, né, até onde eles pesquisaram a respeito dos próprios celtas, sabe-se aí que eles advêm, né, tal como grande parte dos próprios nórdicos, enfim, né, dos próprios gregos em si, né, dos dórios e outros que deram origem aos gregos, entre outros, eles advêm daquele mesmo ponto ali que a gente diz, né, que é daquelas culturas védicas, né, aquelas culturas védicas ali que partiram de algum ponto ali na região da Anatólia, naquela região ali do Oriente Médio, né? Então são povos aí que migraram aí pro extremo norte aí da Europa, né? Para a região norte do atual continente europeu, né? No caso dos celtas, eles eram um povo aí que não eram tão rudes no sentido de, vamos dizer assim, genética aí na antropologia, né? De aguentar, digamos, a baixas temperaturas, um povo muito ligado aí vamos dizer assim, vamos dizer assim, aquela vivência, né, mais rústica, né, como por exemplo você vai pegar aí os nórdicos, no caso os alamanos, né, os germânicos, enfim, né, suevos e outros povos aí que vieram do norte, né, os godos, entre outros aí, que eram basicamente povos aí que viviam no frio, né, que viviam em baixas temperaturas, locais que nevavam, enfim, então eram indivíduos aí com uma vivência mais rústica, né, uma antropologia mais rústica. No caso dos celtas, nem tanto. Então eles eram um povo aí um pouco mais de climas mais amenos, tal como os romanos em certo ponto. A diferença, vamos dizer assim, né, é a forma como essa antropologia, vamos dizer assim, a questão de crença deles, né, a questão aí inicial, né, de formação civilizacional deles, ela vai se desenvolver completamente avessa até, digamos, a dos romanos em vários sentidos. Eles têm um ponto inicial de partida na questão de politeísmo ali baseado na própria natureza, baseado ali vamos dizer assim, na composição natural em torno deles, né? Só que no caso dos romanos, eles foram inspirados pelos gregos, né? Então eles têm uma visão totalmente realista, né? O panteão romano, você tem uma visão realista do que é, vamos dizer assim, o convívio da sociedade. Então é profundamente arraigado na vivência humana. Então você tem a realidade da filosofia, você tem toda a questão ética, enfim. Depois vai culminar na questão da moral cristã. Então você tem vamos dizer assim, um segmento realista, né, baseado na realidade. No caso dos celtas, é algo engraçado porque eles pegam uma vertente diferente, vamos dizer assim, né? Eles se estabelecem ali mais ou menos 2 milênios antes aí do período de Cristo, né? Seria 2000 mais ou menos antes de Cristo. Eles se estabelecem, vamos dizer assim, no leste europeu, né? E eles começam a migrar gradativamente pequenos segmentos desses povos, né, pequenas denominações de tribos, né, ramificações começam a se instalar, digamos, na Germânia, né, atual Alemanha, região da atual Áustria. Eles começam a se fixar em pequenos pontos, criando pequenas comunidades ali, pequenos assentamentos, né, e chega no momento em que eles alcançam ali na sua, vamos dizer assim, no seu estabelecimento ali, nas suas incursões, né, eles vão alcançar a região que se compreende como Normandia hoje, né, que é o noroeste da França, ali, né,
e também a região da Bretanha, né, atual Grã-Bretanha aí, na região da Bretanha. Então eles se estabelecem nessa região, principalmente numa região da Grã-Bretanha chamada Cornwall. Para quem não conhece, Cornwall, traduzindo aí, é Cornualha, né, a região da Cornualha. Eles se estabelecem naquela região, na região da Britânia, e na região, vamos dizer, da França, né, da atual França, no caso na época a Gália, né, ele se estabelece ali no noroeste da Gália, né, mais ou menos na região da Normandia ali, que era mais propensa à agricultura, por exemplo. Um povo que ele até era, vamos dizer assim, dependente da agricultura, uma agricultura muito básica, muito assim, limitada, né, diferentemente da agricultura grega, romana, ou mesmo aí gaulesa, né? Você tinha outros povos gauleses ali, que também era uma espécie de ramificação celta, né? Mas só que os gauleses, eles estavam muito mais ligados, vamos dizer assim, aos romanos, em costumes, em panteão, em crença, em estética, enfim, várias coisas, do que os próprios celtas em si. Mas a agricultura dos celtas era muito mais precária do que se comparada, por exemplo, dos gauleses, já romanizados ali, era bem mais precário, né? Enfim, era um povo que, basicamente, como nós já dissemos, eles não tinham uma visão, vamos dizer assim, individualista, uma visão, vamos dizer assim, do indivíduo enquanto ligado à crença, né? Roma já tinha um pouco disso, só que a questão do cristianismo ela muda todo o aspecto, todo o escopo, logicamente, porque você é uma questão do espírito humano estar ligado a Deus, né, a Cristo, enfim, né, no caso de nós cristãos, funciona dessa forma. Cada indivíduo é um indivíduo. Então a religião ela não é coletiva, ela é individual. Tá? O cristianismo é individual. Quando alguém chega e fala que é coletivo, é furada, é mentira, isso não é realidade. Tá? Mas em relação à questão pagã do período, principalmente em relação aos celtas, por exemplo, a cultura deles era extremamente coletivista, num ponto de vista até um pouco sobrevivencialista, vamos dizer assim, sobre a busca por sobrevivência. Era um povo extremamente, vamos dizer assim, bruto em alguns sentidos, né? Um povo que, por ser ligado muito à questão de natureza, a questão ali de convívio com essa questão natural, as próprias construções deles, a própria estrutura deles era muito mais precária se comparada dos romanos. Então você vai ter construções lá de pedra, enfim, de taipa. Eles vão criar construções ali com material que eles dispunham, não é? Madeira, enfim, né? Ali que eles colhiam e criavam ali espécies de choupanas ali, pequenas, enfim, pequenas casas ali, né? De taipa, casas simples, né? Enfim, e algumas feitas até de pedra, inclusive. Então eles tinham algumas construções nesse sentido, né? Eles tinham um certo desenvolvimento nesse ponto, né? A diferença em relação à parte de crença, né? Nós já temos que entender que os celtas eles seguem essa questão tribal, naturalista. Então o que acontece? Para eles, vamos dizer assim, a natureza, né? Vamos dizer assim, a divindade, vamos dizer assim, né? O aspecto natural seria quase como os egípcios, por exemplo, que veem na natureza as suas divindades. Os celtas também tinham um pensamento parecido de ver a sua divindade na natureza. Só que, vamos dizer assim, é até estranho, porque o egípcio, se você pegar o egípcio, se você pegar o próprio gaulês, enfim, outros povos, o que acontece? Eles veem o ser humano como um ser além da natureza. Eles veem o ser humano como um ser específico, um ser especial, né? Um ser diferenciado, né? E isso o próprio cristianismo vai mostrar, obviamente, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Ele já vinha com os judeus, né? Com os hebreus, mas só que com Cristo, o próprio Cristo é o Deus encarnado em ser humano, né? Em uma forma humana. Então o ser humano ele tem uma diferenciação. No caso dos celtas, por ser essa questão tribal, é diferente. Eles veem o ser humano como uma espécie de, vamos dizer assim, elemento dentro da natureza. Ele é um subconjunto dentro da natureza. Ele não é destaque de forma nenhuma. Ele não é um ser, vamos dizer assim, ali com uma centelha divina, com uma ligação, vamos dizer assim, uma ligação mística, uma ligação espiritual próxima com Deus.
Isso que é uma coisa de se destacar, que é extremamente tribal, até para um povo que na época já tinha contato com outras civilizações desenvolvidas. Eles eram extremamente tribais e naturalistas nesse ponto. O ser humano era totalmente desprezível do ponto de vista natural. Então, vamos dizer assim, que a sociedade deles vai se construir dessa forma, vai se construir basicamente voltando-se sempre o olhar para essa questão natural, tá? Tanto que a religião, a crença que se desenvolve em torno disso, né, o culto místico que se desenvolve em torno disso, é o que a gente conhece aí como o druidismo, né? O pessoal aí que já assistiu desenhos, né, como por exemplo Asterix, por exemplo, cita aí o exemplo de Asterix, né, que foi inclusive o grande Goscinny aí que desenvolveu, né, Robert Uderzo, né, que foram os desenvolvedores aí de Asterix. Eles basearam muito desse quadrinho, né, desse HQ na cultura celta, né, nos celtas, nos normandos, enfim, nos vikings, ali nos gauleses, né, mas tem esse elemento celta, né, então tem lá os personagenzinhos lá dos druidas, né, então o druidismo, ele até parece, vamos dizer assim, esteticamente falando, algo até simplista, hipster, pode colocar assim em comparação, né, com os hipsters, os ripungos aí dos anos 60, 70, algo meio hipster. Só que o que acontece? Se limita a isso na questão estética, tá? O druidismo, ele era muito ligado a essa questão do culto à natureza. Só que a forma como essa mística se desenvolvia não era diferente, por exemplo, a mística como, enfim, os xamãs do Oriente ou do Oriente Médio, enfim, os xamãs, eles se comunicavam. Aquela coisa do sujeito tomar um chá de titia e ficar meio maluco, vamos dizer assim, e começar a devanear coisas ali. Então, o druida não era muito diferente disso. Tá? Ele tinha... também a forma como se ligava à mística era através de entorpecimento, né? Enfim, de substâncias, fossem esses chás aí alucinógenos ou mesmo ali algum tipo de opioide ou coisa parecida que eles ali se entorpeciam, né? Entravam nesse estado de transe, enfim, coisas desse tipo, né? Ou, digamos, através ali de de encantos, recitamentos, esse tipo de coisa, né? Enfim, esses ocultismos aí tribais, né? Mas se limitava basicamente a isso, né? Então, a sociedade, ela se liga muito nessa questão, a sociedade celta se liga muito à questão do druidismo, tá? Então, sempre voltado a essa questão da natureza. Eles normalmente se assentavam em locais onde a agricultura era mais prováveis, digamos assim, mais fáceis, digamos, para se lidar com uma agricultura mais simples, né? Como o plantio de alguns grãos, de hortaliças simples, ali, coisas que eles podiam comer ali no local, né? Que o plantio era simples, a colheita também. Então eles se assentavam normalmente em torno de montanhas, tá? Em locais ali montanhosos, em locais ali cuja terra ela era mais fofa, né? No caso, onde tinha mais terra preta, terra mais assim acessível para plantio, né? Aquela terra mais escura, né? Enfim, não aquela terra muito vermelha, né? Aquela terra muito castigada. Por exemplo, se você pegar a região ali da Península Itálica, tem muito local que é terra castigada, né? Algumas partes da Espanha, os Pirineus, por exemplo, a terra é muito castigada. No caso deles ali, eles pegam, por exemplo, né? O sul da Alemanha era uma região propensa a plantio. A região onde hoje se compreende como Suíça, né, os Alpes, ali no sopé dos Alpes, era um local até, vamos dizer assim, acessível a plantio, né, a uma agricultura simples. Então eles se assentavam nesses locais, tá? E justamente por eles ficarem nesses locais, vamos dizer assim, que eles absorvem muito, vamos dizer assim, da estética, digamos, dos povos os quais eles tinham contato, seja comercial, seja contato de comunicação, matrimônio entre famílias, coisas do tipo. Lembrando que no caso dos celtas, por exemplo, era um povo que não, vamos dizer assim, se limitava a matrimônio, tá? Assim como também não a plebe romana, tá? A gente pensar assim, que tipo, a gente pensa que romano só se casava com romano, tá? Mas isso se era mais ligado à questão da elite romana, vamos dizer assim, das grandes ali dos grandes gêneros romanos ali, das grandes famílias romanas, né?
ali da ala militar romana, enfim, né? Mas da plebe em si, artesãos, o povo ali, né, trabalhador, enfim, né, o povo da labuta, como a gente diz, né, comerciantes, entre outros, eles não tinham esse problema, né? Então acontecia de ocorrerem matrimônios ali entre romanos, né, etruscos na época, depois os romanos, né, com celtas, por exemplo. Então isso acontecia, tá? Não era muito raro. E o povo celta, diferente do povo romano, lembrando, a gente pensa quando a gente olha para a Itália, né? Lembrando novamente que o povo é loirinho, é branquelo, enfim, tem aquela genética mais. Os olhos um pouco esbugalhados, né? Aquela estética bem italiana. Isso vem com outros povos, vem inclusive com bárbaros. Tá? Os romanos em si eles tinham uma pele um pouco mais. Como a gente pode dizer assim? Mais parda, né? Pele italiana mesmo, pele romana. Romana ela era um pouco mais parda. Parda puxando pro claro, vamos dizer assim, uma pele mais parda puxando pro claro a etnia deles. E os celtas não, os celtas eram branquelos mesmo, eram branquelinhos, os celtas. Então eles, vamos dizer assim, meio que se relacionavam, tá, entre algumas famílias. Então já no norte da Península Itálica, nesse período atual Roma, sul ali da Germânia, você já tinha quase essa característica, vamos dizer assim, do que a gente conhece como o povo italiano atual, tá? Essa genética meio parecida, justamente por essa mistura entre celtas, alamanos e outros povos que viviam ali, né? Com esses romanos aí da plebe que se juntavam com eles em matrimônio, entre outras coisas, e virava meio que um chabu ali, né? Uma mistura de crenças, tá? Então os celtas eles não tinham como você dizer que, digamos, eles conseguiam, vamos dizer assim, unificar a crença deles, dizer, ó, beleza, o druidismo é isso, isso, isso. Tá? Tanto que eles não tinham nenhum alfabeto próprio, enfim, uma escrita muito bem desenvolvida ali para você dizer, olha, tipo, eles tinham toda essa questão de ritos, enfim, bababá, que nem os romanos, né, ou os próprios ali gauleses e outros tinham ali tudo escrito, os cartagineses, né, tinham toda uma escrita sobre os seus ritos. No caso dos celtas não, era tudo muito naturalista, tudo muito tribal, então você não tinha muito escrito a respeito disso. A maioria do que os historiadores sabem, os pesquisadores sabem a respeito dos celtas, é que eles eram um povo, vamos dizer assim, simplista. Não é um povo muito coletivista e muito assim ligado à questão natural. Ligado à questão natural, coletivista e tribal, basicamente. Mas com uma estética, a depender do lugar onde eles se instalavam, mais ligada com os povos aos quais eles estavam em torno. Por exemplo, dos celtas que se instalaram, vamos dizer, na região da atual Suíça, por exemplo, né, no sopé ali dos Alpes, eles tiveram muito contato com os romanos. Contato com os romanos e com alamanos. Então o que acontece? A vestimenta que eles utilizavam era uma vestimenta muito parecida com a dos romanos. Só que um pouco até mais ornada, por incrível que pareça. Eles utilizavam muito pedras de corais, eles utilizavam ali bordados, coisas diferentes, né? Túnicas mais ornadas, era até muito bonita, inclusive a veste dos celtas da região ali do sopé dos Alpes, né? Eles incorporaram muito dos utensílios utilizados pelos romanos, por exemplo. Os romanos usavam muito bigas, né? Eles criaram as quadrigas, que a gente pode usar, que já é uma espécie ali de protótipo da carroça, vamos dizer assim, um pouco diferente, só que ela é mais baixa, né? Com rodas ali um pouco mais rústicas, vamos dizer assim, que eles utilizavam inclusive para esportes. Olha que coisa engraçada, eles tinham uma arena, vamos dizer assim, que eles desenvolveram no período, né? Os celtas criaram essa arena onde eles faziam disputas de quadrigas, né? Que é engraçado. Eles cultuavam muito a questão dos cavalos, por exemplo, os celtas, esses celtas germânicos, né? Esses celtas ali da região dos Alpes, eles cultuavam muito os cavalos, então eles utilizavam cavalos em combate, inclusive, né? Em combate entre eles, entre ali chefes de tribos, enfim, né? Entre líderes de tribos, e ao mesmo tempo eles utilizavam também em guerras, tá? De forma mais limitada, era mais ali alguns indivíduos mais abastados da tribo que utilizavam cavalos, né? Até porque era um bem um pouco mais escasso para eles em comparação a Roma, que tinha muito mais vamos dizer assim, efetivo, né, de cavalos do que
ali os celtas, mas os celtas tinham um respeito por esse animal, né? Tanto que quando ocorria, né, a morte, no caso de ali chefes tribais, o que acontecia? Eles sacrificavam cavalos, realmente, para que fossem junto com os seus líderes, né, com os seus donos. Ou quando o cavalo ficava velho lá, morria, enfim, eles ornavam todo o bicho lá, quando eles criavam uma espécie de funeral para o cavalo, enfim, tinha um funeral para o cavalo e eram enterrados ornamentos junto com esse animal. Tanto que ele tão sagrado que esse animal era para os celtas, né, o cavalo. Então era muito importante. Em relação aí à questão estrutural desses celtas germânicos, era dessa forma. Tanto que muitas vezes ali os romanos vão dizer assim, ora alguns grupos romanos, algumas cidades fronteiriças romanas vão ser aliadas desses celtas, ora vão estar em combate com eles nas expansões romanas aí para a região da Germânia. Para os romanos em si não era interessante a região, digamos, dos Alpes, do Alto dos Alpes, tá? Era mais interessante para os romanos, digamos, ali a região mais baixa da Germânia, ali os planaltos, né, da região germânica ali, justamente pela questão ali de cultivo, pela questão territorial, pela questão estratégica, enfim, ser um corredor ali da Europa Central, né, e a própria exploração da região em si para os romanos era mais interessante. Para o exército romano, para a legião romana, estar avançando numa região plana do que ficar subindo montanhas extremamente frias ali, em temperaturas ali, montanhas acidentadas, para ficar enfrentando lá um povinho pequeno, uma tribo lá escondida. Então, vamos dizer assim, que os celtas, vamos dizer assim, tinham essa pequena vantagem por estarem nessa região, estes celtas, né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, o grupo de celtas que se assentou na região, por exemplo, lá da Normandia, na região da Bretanha, né, da Cornualha, eles pegaram um costume diferente, vamos dizer assim, desses celtas que se assentaram ali na região do sul da Germânia, tá? O que acontece? Os celtas que vamos dizer assim, se assentaram naquela região, né, da Bretanha, eles tiveram um contato muito maior, vamos dizer assim, com os saxões, né, com os vikings, com os próprios normandos em si, mais tribais que viviam na região, né? E o que acontece? Estes povos eram extremamente rudes no sentido de agressividade, eram povos tão coletivistas quanto os celtas, eram povos de costumes muito bárbaros, muito tribais, muito agressivos, enfim, e os celtas eles misturaram, digamos, essa crença deles com esses povos. Então o que acontece? Quando você olha para os celtas bretões, por exemplo, eles não utilizavam armaduras de combate como, por exemplo, os celtas germânicos utilizavam. Suas roupas não eram tão ornadas quanto a dos celtas germânicos, tá? Que utilizavam túnicas, as mulheres usavam mais penduricalhos, utilitárias, né? Aquelas indumentárias como colares e outras coisas, né? Brincos, enfim, né? Que as mulheres utilizavam. No caso dos bretões, não. Os bretões eles eram mais parecidos com indígenas mesmos. Eles utilizavam pinturas no corpo, andavam quase nus, usavam ali, vamos dizer assim, ali somente vestimentas para cobrir as partes íntimas. Então eles andavam quase nus, em pelo, vamos dizer assim, né? Os caboclos lá pintavam o corpo lá todo como se fossem realmente tribais mesmo, né? Então eles utilizavam ali espadas. A gente vai entrar já na questão de forja, né? Nessa parte aí instrumental. Eles utilizavam espadas mais rústicas, mais trabalhadas ali, como se fossem facões melhorados. Utilizavam aqueles escudos extremamente pesados. Eles eram indivíduos ali, vamos dizer assim, brutos mesmo, aquele sujeito chúcaro mesmo. O caboclo ia pro combate para descer a lei nos outros mesmo. Então, eles pegam muito desse segmento, e inclusive o tratamento coletivista deles vai ser extremamente mais tribal do que os celtas germânicos. Por exemplo, em relação, vamos entrar agora na questão de forja, de utensílios. Os celtas germânicos, eles pegam muito mais o trabalho de forja, digamos, dos romanos,
por exemplo, tanto que eles vão ser conhecidos, os celtas eles são conhecidos por serem grandes forjadores de espadas, né? Até porque vai chegar, inclusive, lá na Idade Média, depois nós vamos entrar no medievo aí, né? Na grande era cristã, nós vamos falar aí sobre as grandes espadas celtas, né? Que são conhecidas aí como talvez as melhores lâminas, as melhores espadas desenvolvidas, né? Algumas das melhores justamente são as espadas celtas, com essa, vamos dizer, essa forma, entre aspas, né? Essa, vamos dizer assim, esse design celta, né? Ele justamente se desenvolve nesse período por esse povo, né? O primeiro que cria esse modelo de espada são os celtas, espada longa, né? De combate. Então, eles pegam essa questão de forjas, a questão de indumentária, até o próprio convívio social e de leis, o desenvolvimento de leis, enfim, legislatura ali, né? De tratamento com as pessoas era meio parecido com o dos romanos. Até em certo sentido, né? Julgamentos um pouco mais humanos, vamos dizer assim. Embora, obviamente, ainda tivesse essa questão do druidismo, né? O druidismo estivesse ali enraizado na cultura deles, eles até tinham um julgamento um pouco diferente. Já os celtas bretões, totalmente diferente. Você vai pegar, como nós dissemos, o sistema de forja era extremamente precário, eles não tinham utensílios como os celtas germânicos tinham, era bem mais precário. O tratamento coletivo era diferente. Por exemplo, nos celtas germânicos você tinha um pouco dessa individualidade familiar, um pouco dessa questão do núcleo familiar, justamente pelo contato com os romanos, né, ali com esses povos. Mas os bretões não, eram extremamente coletivistas. Por exemplo, você tinha uma moradia, por exemplo, de pedra, moravam 20 indivíduos dentro da moradia de pedra. Se tivessem, por exemplo, 12 homens e 2 mulheres, as 2 mulheres, coitadas, iam ser diversão dos homens, porque funcionava dessa forma, basicamente. Para os celtas bretões, era extremamente animalesco o convívio entre as pessoas. Por exemplo, se você tivesse uma mulher e 5 indivíduos lá, e os indivíduos estivessem meio, vamos colocar aqui no popular, né, meio com certa sede, né, de aprontar certas coisas, coitada da mulher que tivesse ali com aqueles indivíduos, né. Então, enfim, as mulheres eram extremamente maltratadas na cultura celta. Isso não é brincadeira, não. Mesmo entre os germânicos já havia uma certa, vamos dizer assim, uma certa disparidade, né? Quando você pega os romanos, por exemplo, as mulheres tinham um papel de destaque em Roma. Por exemplo, muitas mulheres de imperadores foram grandes estrategistas dentro de Roma, né? Algumas eram, vamos dizer assim, de extrema má conduta, né, como nós sabemos, e outras também grandes mulheres, né? Dentro dos celtas vão ocorrer também que vão haver grandes rainhas, né? Tanto que a própria divindade deles, ser uma divindade, entre aspas, matriarcal, não vamos entrar nesse bendito exemplo aí, né? Mas uma das grandes divindades que eles associavam à natureza era Morrigan. Morrigan, que vem a ser aí uma espécie de divindade tríplice, né? Que seria uma divindade ligada aí à questão dos seres vivos, né? Dos homens, das mulheres, enfim, né? Ligada à natureza, né? À agricultura e à guerra. Então essa Morrigan era uma espécie de divindade deles, vamos dizer assim, que era uma das grandes divindades ali celtas, né? Ao mesmo tempo, como nós dissemos, era sempre essa ligação com a natureza em si. E justamente por ser essa sociedade, entre aspas, matriarcal, não tinha um papel, digamos, de organizacional, digamos, hierárquico. Então o que acontece? Não existia um tratamento de proteção para com as mulheres, não existia essa questão de proteção da fragilidade feminina, como por exemplo Roma observa. Por exemplo, uma mulher de um romano, por exemplo, não poderia ficar se relacionando com outros homens. Se isso acontecesse, o romano ia lá e acabava com outro romano. Isso aí, para eles, matrimônio, mesmo que sendo uma sociedade ali diferente, né, digamos, com a família ligada à questão coletiva da sociedade, como era Roma, ainda assim existia esse tratamento familiar, que já tinha sido desenvolvido, né, com o cristianismo mais ainda. No caso dos celtas, não. Dos celtas era coletivo mesmo. O negócio, por ser matriarcal, era coletivista. Então a mulher não tinha importância nenhuma. Do contrário, ela era extremamente maltratada, inclusive. Então, os celtas bretões, pior ainda. Se tinha uma mulher numa oca para 10 indivíduos, coitada daquela mulher. Basicamente isso.
existiram, né, inclusive lideranças femininas, né, inclusive entre os celtas, mas porque elas vinham, né, no caso ali de familiares, né, de filhas, no caso de líderes tribais, né, isso ocorria, tá? Então você vai ter ali essas personalidades, vamos dizer assim, né, que nós vamos abordar a respeito delas aqui. Até por ser algo, como nós dissemos, né, nessa parte de organização, né, de surgirem, digamos, aí, personalidades femininas na liderança dos celtas, né, voltando a repetir, elas vinham, né, no caso, de líderes tribais mais fortes, eram filhas, por exemplo, de líderes tribais, enfim, eram mulheres que já vinham de algum tipo de família de liderança e que, digamos, não eram ali da plebe, vamos dizer assim, não eram do meio do povo ali do coletivo, porque a mulher não era tratada dessa forma, né? Então o que acontece? Dentre essas mulheres nós podemos citar pelo menos duas aí que lideraram, digamos, tribos celtas ali na região da Bretanha, né? Inclusive até por virem, né, no caso aí de ramificações de chefes tribais, e que inclusive deram trabalho para os romanos, né? Até uma coisa interessante, né? Engraçada de você ver a respeito disso, né? A primeira que viria a ser Cartimandua, né, que no caso ela foi uma líder, no caso, de tribo, né, de brigantes celtas ali do norte da atual Inglaterra, né, que seria lá a região onde hoje está ali a Escócia, enfim, né, então ela confrontou os romanos por um período, né, ela foi ali na época da expansão ainda com Augusto e outros imperadores ali, ela deu trabalho lá no início, né, para esses imperadores. Porém, a que mais confrontou os romanos, né, o que é uma coisa engraçada, até inclusive, foi uma outra líder, né, tribal celta, e essa realmente foi talvez a que mais, vamos dizer assim, segurou, digamos ali, a influência celta na região da Grã-Bretanha, né, inclusive os próprios romanos, mesmo anexando aquela região ali depois, né, onde hoje ele está ali a cidade de Colchester, né, atual Londres e próxima de Londres, né, eles ainda assim respeitaram, vamos dizer assim, o povo celta, vamos dizer assim, meio que se relacionaram com eles, né, acabaram um povo se fundindo com o outro ali, basicamente, né. E essa rainha que viria a ser a Boadiceia, que a gente fala, né. Boadiceia, ela foi uma grande líder tribal, vamos dizer assim, dos celtas, né? Filha aí provavelmente de uma família já de líderes tribais, né? E a estratégia dela foi basicamente combate direto. Então foi uma líder tribal que ela realmente conquistou ali terras que os romanos estavam tentando anexar ali. Ela, vamos dizer assim, confrontou-os ali de igual para igual, naquela região de Colchester e mais ali para o sul da atual Grã-Bretanha, né? Então a Cornualha, ela sempre foi aquela região ali muito mística nesse ponto, né? E enfim, tem essa importância celta, né? Que para os romanos ali foi até algo respeitado por eles até. Os romanos, que por sinal não tinham nenhum respeito não tinham nenhuma consideração com os vikings ou com os saxões, enfim, que eram extremamente cruéis, né? Os saxões eram brutos totalmente. Já os celtas, vamos dizer assim, ainda que obviamente os romanos infringiram grandes baixas aos celtas, confrontaram-os diretamente, os derrubaram, né? Ainda assim eles meio que se misturaram com eles, né? Embora, como nós dissemos, né, as suas culturas fossem ali completamente diferentes, né? Falando aqui novamente em relação ao tratamento social, né, com mulheres, com crianças, enfim, os celtas eles não tinham, assim como os saxões, assim como os povos nórdicos, não tinham um tratamento muito, vamos dizer assim, respeitoso, né, com mulheres ou com crianças, né, esses grupos. E o que acontecia? Como nós dissemos, né, quanto mais coletivo era o grupo celta, pior tratamento a mulher tinha, né? Em relação a crianças, o tratamento também não era diferente. Então ocorria violência tanto
daí de violência física, né, sexual, enfim, todo tipo de violência contra crianças, isso acontecia em povos tribais, né? Mas no caso das crianças, no caso meninas, por exemplo, eram ali entre aspas, vamos dizer assim, protegidas de certa forma, né, até alcançarem a puberdade, né, até por questões místicas, enfim, né, não tanto por questão, vamos dizer assim, de crença, por questão é mais, vamos dizer assim, um sentido material mesmo, né, enfim, não vamos entrar nesse sentido, a fundo a respeito disso, né. No caso dos meninos, o tratamento também era a base de violência física, enfim, agressões, enfim, para que eles desenvolvessem força no sentido de brutalidade mesmo, né? Então eles eram criados num sistema extremamente bruto. Diferente do que a gente conhece aqui, não vamos entrar a respeito aí de assuntos de pessoas aí que dizem, porque, enfim, brutalidade é você tratar com rigidez. Rigidez é diferente de brutalidade. O que a gente diz aqui de brutalidade é, por exemplo, você privar a criança, por exemplo, de alimentação, agressões físicas pesadas, enfim, ali humilhações físicas, enfim, eram coisas realmente pesadas. Tanto que uma criança ela não podia se sentar, no caso dos celtas, ela não podia se sentar na mesma mesa, ali no mesmo local, no mesmo recinto, para se alimentar com um adulto homem, por exemplo, né? Um chefe ali do coletivo ali, com o líder tribal, ou com um outro indivíduo ali forte, ali, inclusive um indivíduo maior, sujeito a ser agredido. Então as crianças ficavam normalmente com os restos da alimentação, por exemplo, você tinha lá uma mesa com frutas, por exemplo, porque os celtas quase não se alimentavam de carne, você tinha essa questão, né? Mas eles se alimentavam, por exemplo, de porco. Porco é um alimento que basicamente todos os bárbaros nórdicos se alimentavam de porcos e de galinhas. Então você tinha lá porco e tinha frutas ali, verduras, enfim, hortaliças que eles pegavam e iam se alimentar. O que sobrasse, por exemplo, você se alimentar do porco, eles comiam pernil, se sobrasse a panceta, o resto dos porcos, eles davam para as crianças comerem, né? Então a criança vivia basicamente de restos. Iam comer, por exemplo, batatas, eles iam dar as batatas mais apodrecidas e fez para as crianças comerem. Então o tratamento infantil era nulo, né? As crianças eram tratadas quase como animais. Então o tratamento era bem chulo, vamos dizer assim. Eles só tinham respeito às crianças a partir do momento em que alcançavam a puberdade. Mulheres, por um sentido, vamos dizer assim, realmente ali de físico, simplesmente, né? Simplesmente material. E no caso dos meninos era porque questão de agressividade. Se o indivíduo crescesse, ele provasse ser agressivo, forte o suficiente para estar em combate ali, combater com outros amigos, derrubar amigos, enfim, ou guerrear mesmo, entrar numa guerra, enfim, ele era respeitado, daí podia se sentar no mesmo recinto ali no local onde os líderes tribais eles estavam se alimentando. Então basicamente o tratamento era meio, vamos dizer assim, tribal mesmo, né? No sentido mais puro da palavra, né? Extremamente agressivo nesse ponto. E por que você vê isso? Por que vamos dizer assim, nós não temos discordância, por exemplo, você dizer e chegar, por exemplo, e falar, pegar os cartagineses, eles tinham esse ponto positivo e o ponto negativo. Porque o que acontecia? Todo o tipo de relato que você pega do período, seja de um historiador oficial do Império Romano ou de um historiador ali que não fosse, digamos, da elite romana ou da plebe romana ali, de qualquer outro grupo, todas as visões elas convergem para a mesma situação. Os celtas tinham esses costumes, como grande parte das tribos nórdicas tinham. Era extremamente agressivo em vários pontos coletivos, porque a sociedade era coletiva e não individualista de um ponto de vista hierárquico. Eles não tinham hierarquia, não tinham ordem, não tinham moral. A ética era totalmente baseada na questão naturalista, então era muito sobrevivencialista. Se você tivesse uma saúde boa, isso quer dizer que a natureza estava compensando você estava bem ligado com a natureza. Se você tivesse uma saúde ruim, por exemplo, a criança coitada deficiente de algo físico, mental, alguma coisa, era sacrificado. Então era uma coisa assim extremamente cruel. Mulheres a mesma coisa. Então se a mulher não tivesse
por exemplo, também ali não fosse fértil, né, não fosse 100% fértil, tivesse problemas de fertilidade, era sacrificada. Então eram coisas assim complicadas em relação aos celtas, mesmo eles tendo líderes tribais mulheres, tá? Então não vamos confundir porque mulheres chegaram a ser líderes tribais com o tratamento social que existia dentro do coletivo, vamos dizer assim, celta, né? Isso é completamente diferente. Bom, em relação à questão crença, tá? Nós falamos aqui sobre a questão da natureza, sobre a questão de culto à natureza. O druidismo, aí que vai entrar a questão da relação dos celtas com os romanos. O druidismo, ele prega a questão de que a natureza ela demanda sacrifício, tal como toda crença demanda sacrifício. Por exemplo, você vai pegar os hebreus, os judeus. O que é o sacrifício? É o cordeiro, né? Normalmente o cordeiro, e não quando o cordeiro, frutas, cereais e outras coisas eram utilizadas como sacrifício. Mas a expiação do pecado era através do cordeiro, e a carne do cordeiro ela era distribuída ali para os sacerdotes, né? Basicamente no judaísmo funcionava dessa forma, né? Quando você pega Roma, não é diferente, você também existia imolação de animais, mas dependia o culto. A maioria das vezes eram cereais, eram donativos, obras, enfim, eram outras coisas dentro do Império Romano, funcionava de uma forma diferente. No caso dos celtas, o tratamento ele é completamente diferente também. Em relação aí aos celtas, diferentemente, né, dos romanos, o que ocorre? Diferente dos romanos, dos hebreus, enfim, de outros povos, o que acontece? Os celtas, eles eram, por serem naturalistas, o que acontece? A natureza ela demanda sacrifício. Então, muito bem. Se a natureza demanda sacrifício, alguns tipos de animais sagrados, como cavalos, como outros animais, não podem ser sacrificados em vão. Muito bem. Você não pode agredir a natureza. Muito bem. Sobra o que para sacrificar? Se você não pode sacrificar certos animais, você não pode sacrificar a natureza, o que você vai usar? Seres humanos. Então, o que acontece? Os celtas sacrificavam seres humanos. Era uma coisa também extremamente cruel. Se você pensar, vamos dizer assim, comparando-se, né, os cananitas, por exemplo, lá que os adoradores de Baal e outros seres aí, vamos dizer assim, maléficos aí, né? O que acontece? No caso dos celtas, esse tipo de sacrifício tribal ele ocorria também de forma extremamente cruel. Por quê? Eles criavam formas de executar esses indivíduos, esses sacrifícios, de formas a se, digamos, espalhar o sacrifício pela natureza. Então, o que eles faziam? Eles literalmente queimavam essas pessoas. Tá? Existia um tipo de execução que eles faziam chamado torre de palha, que era o quê? Era uma estrutura de madeira que eles construíram, muito similar, vamos dizer assim, a uma espécie de boneco que eles construíam, né, de madeira, e enchiam esse boneco de palha. E literalmente nesse boneco eles amarravam as pessoas dentro desse boneco, fossem elas crianças, fossem mulheres, principalmente mulheres virgens, tá? Mulheres virgens eram o principal, tá? Mulheres virgens, crianças puras ali, porque criança tem a ver com pureza, né? Enfim, então sacrificavam crianças, sacrificavam mulheres. E às vezes escravos também. Os celtas possuíam escravos, só lembrando. Não em uma quantidade, obviamente, tão grande quanto os romanos, mas escravos de guerra, enfim, indivíduos ali que tinham algum tipo de... tinham cometido algum tipo de crime na sociedade celta, ali eles eram tratados como escravos. Então eles normalmente se juntavam essas pessoas, né? E amarravam nessa torre de palha e ateavam fogo na torre com eles ali, enfim, era uma... gritaria terrível, né? Queimaduras, enfim, os indivíduos ali eram literalmente carbonizados vivos, né? Então era um tipo de sacrifício terrível, né, por parte dos celtas. E justamente isso, essa questão de digamos aí, não somente a questão de sacrifícios, né, como a questão de, vamos dizer assim, desse xamanismo, né, dos druidas, essa questão aí de conduzirem, vamos dizer assim, de uma forma extremamente tribal, extremamente agressiva, a questão de conduta com a qual as tribos, digamos, se comportavam em relação aos romanos, que fez com que Roma começasse a confrontá-los. Chega num ponto, inclusive, em que o próprio Cláudio, né, que foi imperador romano, já abordamos aí a respeito dele, né, já anteriormente,
Cláudio, ele proíbe o druidismo. Ele é um dos primeiros imperadores romanos a proibir o druidismo. Ele fala, isso aqui é loucura. Tá? Então, já numa época em que já existia cristianismo, já existia outras crenças, né, o judaísmo, enfim, ele não teve uma mão pesada em relação a essas crenças, mas sim ao druidismo. Por quê? Porque a forma como esses druidas, esses xamãs aí se comportavam era uma coisa grotesca. Então, o indivíduo lá se embebedava lá, ficava maluco e falava para a tribo, nós temos que sair matando aí os romanos, atacando tal vila, porque, enfim, a natureza quer e tal, e bababá. Então o cara estava maluco lá, pirado, né, alucinado da cabeça, e eles iam lá e, enfim, atacavam aquelas vilas, né. Então, para os romanos aí, o druidismo era algo extremamente duvidoso, né, era algo ali perigoso até, de certa forma. Então eles proibiram o druidismo por um bom tempo. Então os druidas, eles eram perseguidos, obviamente, por causa das loucuras que faziam, né? Não é porque eles são essa ideia aí socialista, né, de que o indivíduo, porque ele é oprimido, não sei o que, essas psicologias malucas que dizem que o indivíduo é oprimido. Não era oprimido de forma nenhuma, ele fazia coisas que eram duvidosas mesmo. Então ele era menção ali digno a perseguição, né, por parte ali dos romanos, né? Então você tinha esse atrito entre eles, né? Mas os romanos, eles não enxergavam nos celtas em si, no povo celta, né, indivíduos ali, vamos dizer assim, totalmente desprezíveis, embora muitos celtas tivessem sido escravizados pelos romanos. Isso é fato, né? Muitos foram parar, inclusive, nas arenas aí de gladiadores, né? Então eles eram indivíduos muito brutos. Aqueles que, digamos, tinham um convívio melhor com os romanos, por muito aí acabaram se incorporando à sociedade romana, né? E, enfim, eles vão perdurar, né, nesses costumes. Inclusive, dentro da questão do druidismo, você tem muito da fitoterapia, uma coisa que, por exemplo, no medievo, no mundo cristão, vai se ampliar. Inclusive, a própria igreja, ela vai futuramente incentivar a fitoterapia, justamente o tratamento das pessoas, até porque nos hospitais a fitoterapia era utilizada, uma vez em que a própria medicina química, ela ainda não existia de uma forma tão, vamos dizer assim, eficaz como existe nos tempos atuais, né? Então a fitoterapia era muito utilizada. Isso é uma das coisas, por exemplo, dos celtas que sobreviveram, tá? A fitoterapia. Só que o problema dos celtas é que, obviamente, a fitoterapia era utilizada para fins errados, né? Para xamanismo, para os chás aí de Santo Daime, as loucuras que eles tomavam aí e os rituais malucos que eles faziam. Então era utilizado para uma coisa errada. Mas depois essa mesma fitoterapia vai tomar um sentido de ordenamento, o que é algo bem interessante, né? Então é uma das coisas que se aproveitou, vamos dizer assim, que sobreviveu, digamos, da cultura celta, nessa questão da fitoterapia. Mas em relação aí à parte de adoração à natureza, isso é uma coisa que na realidade é tribal, coletivista e retrógrado, inclusive em certo sentido. Não na questão das pessoas, digamos, darem valor à natureza, enfim, como um bem sustentável, como algo bom, algo inclusive bom ao próprio espírito humano. Isso é real. A natureza é importante, a questão do espírito humano, né? Até porque está atrelada à própria criação em si, a ordenação da criação. Mas na questão dos celtas era literalmente ali ufanismo, loucura, era fanatismo mesmo, né, no sentido mais estranho da palavra, né, extremamente tribalista e coletivista. Nessa parte aqui de crença se resume a isso, tá? Porém, uma coisa que é interessante sobre os celtas é que eles têm essa própria questão de agressividade deles, na parte de costumes, né, na parte aí de sociedade, eles levaram inclusive uma herança muito interessante sobre contos, sobre lendas, né? Os germânicos aí em relação à questão de forjas, como nós já dissemos, né, que é muito muito conhecido, né? Você tem esses enfim,
enfim, essas práticas, né, que são aí tão cultuadas entre os celtas, né, isso vai ser levado na parte da mitologia deles aí para frente, né. Você vai ter dos contos aí, inclusive, né, você vai ter ali a respeito de Ambriorix, né, que foi um dos contos aí do período, né, de um dos grandes guerreiros celtas, inclusive, né. Você vai ouvir falar sobre Catelo, enfim, sobre outros indivíduos aí fortes aí dentro da cultura celta, né. Você vai ter aí basicamente algumas cidades, inclusive, da qual essa mitologia, essa mística vai ser responsável pela fundação de algumas cidades que os celtas cooperarão para fundar, como por exemplo Alésia, Armagh, Bourges, por exemplo, na região da França, é uma cidade que foi fundada por celtas. Você tem Bragança, por exemplo, em Portugal, uma cidade que foi fundada por celtas, olha que coisa engraçada. Você tem Cardiff, Carmarthen, La Coruña, por exemplo, na atual Espanha, é uma cidade que que começou como um assentamento celta. Porto, em Portugal também, uma cidade que começou como um assentamento celta, olha que coisa engraçada, né? Titângel e outras, né? Entre os contos, vamos dizer, celtas, assim, a mitologia celta, né? Você tem talvez 2 contos que se destacam, vamos dizer assim, né? 3 contos que se destacam muito, assim, inclusive, que são lembrados até hoje, né? Um deles, que digamos aí vai dar origem futuramente a um dos contos, vamos dizer assim, medievais aí, não é que vai dar origem, mas que é vamos dizer assim, um fermento, vamos dizer, para um dos grandes contos medievais aí a respeito dos saxões, né, dos ingleses, vem a ser o herói, o Call Cullen, né, que ele enfrenta ali as forças, né, da dita rainha Maeve, né, que era uma espécie de rainha feiticeira, né, as 5 filhas de Ercodart, né, que era uma das grandes rainhas irlandesas do período, né, umas grandes rainhas celtas, né. Então você tem essa história aí de Call Cullen, né, que foi um dos grandes heróis, né, do período, né, que é o nome dessa lenda, né, entre eles é o roubo do gado em Cooley, né, que é uma desses contos, né, celtas. Você vai ter a história, por incrível que pareça, a história de Chapeuzinho Vermelho, que nós conhecemos, esse clássico, né, de Chapeuzinho Vermelho, existe justamente, se inicia, né, o fermento desse conto medieval, desse conto do alto da era cristã, vamos dizer assim, um dos fermentos desse conto, um dos escopos, né, dos arcabouços que vão ser utilizados nesse conto é justamente esse conto celta vamos dizer assim, dessa menina, né, essa pureza representa o sol, que é devorado ali pela noite do inverno, vamos dizer assim. Você tem essa coisa ali da natureza nesse conto, né? Então ele é muito ligado aí aos celtas também. E você tem também um dos contos também incríveis, só que no caso desse, ele não é simplesmente uma lenda, né, mas ele vamos dizer assim, existiu realmente um reino, vamos dizer, da Cornualha, no formato como o conto original diz, mas só que ele vai ser muito modificado, vamos dizer assim, na era medieval, vai ter uma diferença que vai realmente tornar esse conto belo, né, que é Camelot, né, que todo mundo conhece aí, o reino do dito rei Arthur, né, só que isso vai se modificar, vamos dizer assim, o conto mesmo de Camelot, vamos dizer assim, o enredo mesmo, a estética, a forma como existe o conto de Camelot da Idade Média é completamente diferente ao conto original, que é muito mais tribal, muito mais voltado ali à questão de druidismo. Por exemplo, a figura de Merlin é mudada muito na questão medieval, tem toda uma diferença, né? O escopo cavalheiresco é muito diferente do original, em que você tem a figura do druidismo, você tem a figura do líder tribal, né, que cria uma espécie de reino, uma espécie de confederação tribal na região da Cornualha, né, inclusive criando uma espécie ali de forte de pedra na região, que realmente existiu, que foi um reino, digamos, que existiu ali uma espécie de confederação tribal nesse período ali da anexação romana. Isso é um fato que realmente
existiu, né? Não nas proporções e nas formas, vamos dizer assim, com que vai ser narrado no medievo, até porque muitos reis, vamos dizer assim, no medievo vão, vamos dizer assim, embasar o conto, né, do rei Arthur. Vai ser um compilado literalmente das virtudes de vários reis verdadeiros que existiram no período, do que do conto original, tá? Então dos celtas era muito mais a ver com essa questão tribal do que com a fábula real, enfim, a história mesmo, ali, o conto como nós conhecemos de Camelot, né? É muito diferente. Então, o que nós temos que entender sobre a mitologia celta, que basicamente ela é voltada sempre a essa questão de uma figura, da figura da natureza, a figura do druidismo, a figura do indivíduo forte ali, agressivo, que tem de lidar ali com alguma tarefa voltada a uma mulher normalmente desregrada, uma coisa engraçada, né? Sempre uma mulher ali ali bruxa, uma mulher, enfim, ali com algum tipo de problema ali de, enfim, questões ali místicas, né? Enfim, então você sempre dentro da mitologia celta você tem isso, que é engraçado. Então é muito, vamos dizer assim, limitado a isso. Em relação ali à questão da relação com os romanos, né, os celtas eles sempre estarão nesse, vamos dizer assim, nesse meio de campo, vamos dizer assim. Eles não serão nem mesmo os bárbaros, digamos ali, que, vamos dizer assim, serão os mais agressivos contra Roma, né? Até porque muitos vão se misturar ali aos romanos, né? Principalmente os celtas germânicos. Mas, e no caso dos bretões, que vão se misturar aos romanos lá também, vão criar ali vamos dizer assim, o escopo ali dos normandos, né? O grupo dos normandos ali, que basicamente depois vai se compor muito o noroeste da atual França, o sul da Inglaterra, enfim, que vem muito aí dessa mistura dos celtas com os romanos, né? Ainda assim, vamos dizer assim, eles vão ser um povo que vai confrontar Roma, que vai ser responsável futuramente pela, vamos assim, pela destruição de Roma, né? Enfim, pela decadência ali do Império Romano Ocidental. Não, eles não serão responsáveis por isso. Vão ser outros povos ali germânicos, enfim, ali da vastidão germânica, que serão os responsáveis ali por essa, vamos dizer assim, vai ser mérito, né, por conseguirem derrubar ali Roma, né, conseguirem conquistar Roma. Mas no caso dos celtas, eles se aproveitarão disso, como qualquer outro povo bárbaro, enfim, para poderem ali terem os seus espólios e mesmo assim se estabelecerem em algumas regiões, né? Mas assim, eles, com o tempo, vamos dizer assim, o que vai sobreviver basicamente desse povo é a sua fitoterapia, é um pouco do seu lirismo, né, que é uma coisa que nós não entramos aí a respeito, né, que vem a ser aí os ditos bardos, né, que eram uma espécie de músico do período, que não tem nada a ver com algumas séries aí de canais aí de streaming passam lá que o bardo ele andava com um violãozinho, com uma bandurazinha lá cantando e recitando versos. Não era assim. Isso vem do medievo. Isso já é bem mais da era cristã do que o bardo celta. O bardo celta ele era muito mais parecido com o tocador de harpa hebreu, ou enfim, um tocador de harpa ali romano, tá? Que ele ficava ali também citando versos ali com uma harpa, tá? Então o lirismo ele sobrevive, o lirismo da harpa, do bardo ele sobrevive, algo que vamos dizer assim, entra dentro da era cristã também, então é bem interessante. A fitoterapia e a questão um pouco da agricultura, talvez ali, né, uma amabilidade com a natureza, enfim, talvez ali que alguns povos ali vão ter ainda, né, essa coisa do bucólico ali, né, da região principalmente da Suíça, ali umas partes ali da Germânia, da Áustria, até da própria Inglaterra em si, né, aquela característica bucólica dos ingleses, né, principalmente da região ali da Cornualha, sobrevive também, né.
E, vamos dizer assim, a questão de uma característica que hoje, inclusive, está morrendo, né, na Europa anglo-saxônica, mas que por muito tempo perdurou, algo muito bonito, que era justamente a fortaleza do homem anglo-saxão. Aquela coisa do indivíduo combativo, né, do indivíduo ali que sempre está buscando ali se impor frente à natureza, né? Um indivíduo que ele vamos dizer assim, que tenta crescer ali em relação a isso, né? Que é uma característica que eles pegam tanto dos celtas quanto dos saxões, né? Que era algo muito bonito, inclusive. Então são essas características que sobrevivem. Os celtas em si, enquanto povo, enquanto grupo ali tribal, já no período ali que nós estamos abordando aí de Diocleciano, né? No final ali do Império Romano Pagão, basicamente já não existe mais. Basicamente o povo celta já estava basicamente anexado a Roma, tá? E enfim, o que sobrevive são essas questões aí mais estéticas, né? Essas questões aí sociais que vão se englobando aí ao povo romano, né? Basicamente. Mas vamos dizer assim, que nós vamos entrar aí nos nossos próximos encontros a respeito, né? Para os romanos, vamos dizer assim, outro povo, digamos assim, vai ser aí o mais complicado, digamos, para os romanos lidarem, né? Que tanto, vamos dizer assim, esses povos, né, compartilhavam de uma crença parecida, vamos dizer assim, uma crença única, né? Que mudava uma estética ou alguma coisa ali, um nome, uma alegoria um pouquinho diferente de um povo para outro, uma estética diferente, mas que eles cultuavam o mesmo panteão, a mesma crença, e possuíam ali, vamos dizer assim, jeitos de lidar, digamos que essa crença é um pouco diferente, mas que isso resultava ali na sua conduta social, né? Ali no seu desenvolvimento social. E quais seriam esses povos, né? Seriam quais? Os alamanos, né? Os germânicos e os saxões, né? Mas só que o que acontece? Nós vamos falar a respeito da crença deles no nosso próximo encontro aí, né? Que talvez aí é uma das mais conhecidas aí hoje na cultura pop internacional, aí uma das mais comentadas, né? Que é a mitologia nórdica, né? Nós vamos falar a respeito da mitologia nórdica no nosso próximo encontro. Falarei a respeito de Odin, Thor, Frigga e outras divindades aí nórdicas, né? Sobre como essa mitologia, ela se, digamos assim, ela se incorporava aí no desenvolvimento social desses povos, né? Que serão aí, se não, os maiores inimigos aí dos romanos em alguns períodos, né, que vão ser responsáveis aí por saques, né, por invasões, por enfrentarem os romanos por muito tempo, e que futuramente, inclusive, alguns dos povos que, digamos, advêm ali, né, do mesmo grupo deles ali, né, que viriam a ser godos, visigodos, suevos e outros, né, lombardos, vão ser os responsáveis aí justamente pela queda do Império Romano Ocidental, né? Serão ali os grandes confrontadores, né, os grandes vencedores, né, nesse confronto, né? E nós vamos falar a respeito da mitologia nórdica aí no nosso próximo encontro. Pessoal, em relação aí aos celtas, se tiverem alguma dúvida, né, algum comentário a respeito, podem incluir aí nos comentários do vídeo, tá? Se gostarem do nosso vídeo, deixem o like, tá? Inscrevam-se no nosso canal para outras novidades aí de diferentes assuntos, né? Estudos diferentes aqui que nós comentamos, tá? E fiquem ligados aí nas nossas próximas novidades, nos nossos próximos vídeos. Desde já, muito obrigado.